Essa semana eu recebi acho que foi no Twitter, que apareceu lá um vídeo no meu Twitter de uma propaganda, um comercial de chocolate. E acho que aproveitando a data do dia dos Namorados, eu achei muito interessante, muito bonito, muito comovente o comercial. Ele mostrava um restaurante, muito fino, muito bonito, e uma mulher chega ao restaurante e aí o maître a leva, a encaminha até uma mesa onde tem um homem e ela se senta de frente a ele e aí começam a trocar aqueles olhares apaixonados, aquela coisa de filme romântico, né? E aí ele pega uma caixa de bombom, coloca na frente dela, ela sorri, aí ele pega na mão dela e quando ele se inclina para beijá-la, toca o celular no bolso dele. Aí ela faz aquela cara de quem está desapontada de ouvir um celular tocar justamente naquela hora. E ele então para, enfia a mão no bolso, tira o celular e fala: Oi filha, tudo bem? Você quer falar com a mamãe? Ela está aqui. E passa o celular para ela. Eu achei de uma simplicidade incrível. A pessoa que planejou essa cena, muito bonita, porque ela nos fala de amor. Ela nos fala de amor. E o tema de hoje é o amor. Eu estava vendo hoje uma música dos Beatles, All You Need Is Love. Eles repetem 19 vezes a palavra amor na letra dessa música. E amor é uma das coisas, um dos temas mais buscados por todos os seres humanos. Você liga a TV, está passando uma novela que tem lá alguém apaixonado por alguém. Você vai ao cinema, tem alguém apaixonado por alguém. Você compra um romance, tem alguém apaixonado por alguém. Amor, amor, amor em todos os cantos. E isso, obviamente, é bonito. É bonito ver o amor, né, sendo as pessoas falarem de amor. Obviamente, existem vários tipos de amor. Um cachorro ama o seu dono, mas nós não chamaríamos isso de um amor de Deus. É um amor natural, é um amor instintivo. Ele gosta do dono. Um homem ama uma mulher ama um homem, e isso é um amor também natural, porque Deus colocou isso, quando Ele criou o ser humano, Ele também colocou isso no ser humano, de eles se amarem nessa maneira natural do amor. Uma das coisas mais interessantes que eu vejo no cristianismo é que é a única religião onde Deus ama de verdade. Alguém vai falar assim: não, mas peraí, não é assim não. O Deus dos espíritas também ama, o Deus dos muçulmanos também ama, o Deus dos hindus, sei lá qual deles, porque eles têm muitos deuses, também ama. Sim, mas nenhum deles é amor. É amor. Ser amor é uma qualidade intrínseca do Deus dos cristãos, do Deus da Bíblia. Ser amor. Qualquer um pode amar, mas ser amor é uma coisa que só Deus pode ser. Ninguém mais é amor a não ser Deus e o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos. O amor nesse Deus é a essência. É essencial a Ele. E por que eu digo que, por exemplo, Alá não pode ser amor? O Deus dos muçulmanos, porque os muçulmanos creem num Deus único, que é Alá. Uma determinada religião inca, eu creio que é inca, um dos períodos da religião inca também creram num Deus único. Um só Deus. Em toda a história do Egito, houve um momento em que uma determinada dinastia do Egito decidiu adorar um Deus único. Mas qual é essa diferença do Deus cristão? A Trindade. A Trindade faz com que o Deus cristão seja o único Deus capaz de amar. Eu vou explicar isso antes que vocês entendam errado. O único Deus capaz de amar realmente, porque Ele é amor. E como é que Ele pode amar? Porque é uma trindade. Porque Deus são três pessoas em um.
em um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas em um Deus. Nós não vamos entender isso exatamente como, talvez, mas são 3 pessoas em um Deus. Quando você abre a Bíblia, lá no primeiro versículo da Bíblia, já está a Trindade lá. Muito embora os judeus que leram esse versículo durante séculos não perceberam a Trindade. Mas o Espírito de Deus que inspirou o autor de Gênesis, provavelmente Moisés, fez questão de colocar lá essa Trindade, de colocar ali essa marca da Trindade no primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra, em Gênesis 1:1. Mas por que a Trindade está aí? Cadê a Trindade? Falou de Deus, sim, mas a palavra usada no original hebraico, e é importante entender que as línguas, os idiomas, eles são mais complexos quanto mais antigos forem. Os idiomas, eles desafiam a teoria da evolução, porque as línguas não estão evoluindo, as línguas estão regredindo, as línguas estão se simplificando, as línguas seguem a segunda lei da termodinâmica, né, de que todas as coisas buscam ficar estáveis, ou a deterioração, ou a destruição, e não a evolução. Porque as línguas antigas são mais perfeitas, mais complexas e conseguem expressar mais coisas do que as línguas modernas. Apenas na língua grega você tem amor, são, me parece, 3 ou 4, não sei, eu sei que 3 pelo menos são palavras que definem amor. Palavras diferentes, você tem o amor fraternal, você tem o amor erótico, você tem o amor, eu creio que o amor de Deus também ali, e tem acho que mais uma. Então é uma língua, e a gente fala amor só no português, nós não temos tanta versatilidade nas línguas modernas. Você tem uma palavra só para definir, mas as línguas antigas eram muito mais complexas, muito mais capazes de definir as coisas. E nesse primeiro versículo da Bíblia, no hebraico, diz assim: no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Quem é Elohim? Elohim é Deus. Sim, mas espera um pouquinho. Elohim é uma palavra plural. Deus em hebraico seria Eloá. Então, por que está Elohim? Porque Elohim, traduzido, significa deuses. É uma palavra hebraica plural. Mas então, por que está no princípio criou deuses os céus e a terra? Por que não está no princípio criaram os deuses o céu e a terra? Porque aí está subentendida a unidade de Deus e, ao mesmo tempo, a trindade de Deus. 3 pessoas, um Deus, e esse um Deus, que são 3 pessoas, porque é plural a palavra, criou, o verbo fica no singular. Estranho, mas é isso que está escrito aí. E mais à frente, depois, quando vai chegar lá na criação do homem, disse Elohim, no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mais uma vez, aqui o verbo no plural. E agora no plural mesmo, porque Elohim está criando o homem. Mas são as 3 pessoas criando o homem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os judeus não sabiam disso, os judeus não conheciam isso, os judeus inclusive queriam matar a Jesus por ele se apresentar como o Filho de Deus, por ele fazer declarações que mostravam que ele e o Pai eram um, por ele mostrar que era Deus. E eles queriam matá-lo, eles falavam, respondendo-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Eles falam isso para Pilatos, para explicar por que eles estavam condenando Jesus à morte. Porque ele se fez, ao se declarar filho, ele se fazia Deus, ele se igualava a Deus. E na concepção judaica não poderia acontecer isso. Os judeus jamais chamavam a Deus de Pai. Nunca um judeu chamaria Deus de Pai, nem hoje. Um muçulmano, nem pensar que ele vai chamar Alá de Pai. Nunca. Se você chamar Alá de Pai na frente de um radical muçulmano, ele é capaz de matar você, porque ele não acredita nisso, ele não entende essas coisas, e o Deus dele não é o Deus triuno, não é a trindade da Bíblia. Mas
A Trindade foi revelada depois, ela acaba revelada no cristianismo. E quando? Justamente quando Jesus, o Filho de Deus feito homem, inicia o seu ministério. Ele se submete ao batismo de João Batista, que era um batismo judaico, um batismo de arrependimento. Os judeus que se arrependiam de ter pecado contra Deus, de ter desprezado a lei de Deus, se submetiam a esse batismo de João Batista nas águas e assim confessavam os seus pecados. Eles confessavam os seus pecados e eram batizados por João Batista. Jesus foi ao mesmo batismo, quis ser batizado porque ele quis se identificar com aqueles que estavam confessando os seus pecados para serem batizados, quis se identificar com um remanescente pequeno de judeus que entendia realmente que tinham desapontado a Deus, tinham pecado contra Deus, mas quando ele é batizado, ele não confessa seus pecados porque ele não os tinha. Ele não tinha pecados para confessar. Enquanto no relato do batismo das outras pessoas, diz que eles confessavam os seus pecados e eram batizados por João. No de Jesus fala que ele foi batizado por João e orando saiu da água. Ele orou no batismo, ele não confessou. E quando ele sai da água, é justamente quando Deus traz a revelação mais completa da Trindade. Mateus 3, 16 a 17 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Alguém pode dizer que não acredita na Trindade, não crê na Trindade, talvez por ter dificuldade de saber contar até 3. Porque tudo que você precisa saber para contar, para entender o que é a Trindade, é saber contar até 3. É só pegar esse texto e perguntar quantas pessoas ou quantos sujeitos tem aí nesse texto. Bom, tem Jesus, 1. Tem o Espírito de Deus, 2, que desce em forma de pomba. E aí o céu se abre, sai uma voz do céu, e é a voz do Pai, porque chama Jesus de Filho. Este é o meu Filho amado, 3. As 3 pessoas. Se você souber contar até 3 e tiver o mínimo de interpretação de texto, o mínimo para passar num vestibular, você consegue encontrar a Trindade nesta que é a primeira revelação da Trindade clara. E havia outros momentos da Bíblia em que ela aparecia de modo subentendido, mas aqui claramente a Trindade. Mas como que a Trindade pode ser 3 e 1 ao mesmo tempo? 3 pessoas e um Deus. Existe um exemplo bastante simples. A gente no ginásio, quando tinha aquelas feiras de ciência, na minha equipe nunca nós fizemos isso, talvez alguém aqui fez, colocava um disco com as 3 cores primárias, vermelho, azul e amarelo, e depois tinha uma manivelinha, você virava o disco para explicar as cores, porque a hora que você virava o disco, o que acontecia com as 3 cores do disco? Elas desapareciam e o disco ficava branco, porque ali na realidade voltava ao branco, que é a origem de todas as cores. Isso é um exemplo simples, bastante simples do que é a Trindade. 3 pessoas, um Deus. Um Deus nessas 3 pessoas. Eu vou convidar vocês agora para a gente girar esse disco. Nós vamos girar um disco agora com vários versículos no Evangelho de João que mostram a inter-relação entre essas pessoas da Trindade. Eu vou só citar o versículo e não vou ler inteiro. Alguns praticamente são as mesmas palavras do versículo, mas eu resumi em uma frase que dá para entender o que o versículo diz. No capítulo 1, versículo 18, diz que o Filho está no seio do Pai. Então aí nós já começamos entendendo que é indissolúvel essa Trindade. O Filho está no seio do Pai. Não pode haver uma separação, embora sejam distintas as pessoas, o Filho está no seio do Pai. Em João 3,16, Deus deu o seu Filho unigênito. O Pai entregou o Filho. Em João 3,17, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Em João 5,20, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Em João 10,15, assim como o Pai conhece o Filho, também o Filho conhece o Pai.
Em João 10:30, o Pai e o Filho são um. Em João 10:38, o Pai está no Filho e o Filho no Pai. As duas cores aqui, então, estão numa só. Em João 14:16, o Filho roga ao Pai e o Pai atende, dando o Espírito. Aqui as três pessoas. O Filho roga ao Pai, o Pai atende e dá o Espírito, que foi a promessa que Jesus fez. Eu rogarei ao Pai e Ele dará o Espírito Santo. Em João 14:26, o Pai enviaria o Espírito Santo em nome do Filho. Olha que intrincada é toda essa relação, porque no momento é o Pai que faz uma coisa para o Filho, outra hora é o Filho que faz algo para o Pai, através do Espírito, então eles ficam como se fosse um círculo de relacionamento, se comunicando e fazendo coisas conjuntamente, do mesmo modo como fizeram na hora da criação de todo o universo, na hora da criação do homem. Essa trindade trabalhando em uníssono para criar e para fazer as coisas. E mais, no capítulo 14:31 de João, o Filho ama o Pai e faz aquilo que ele manda. E no capítulo 15:26, o Filho enviaria o Espírito Santo da parte do Pai para testificar do Filho. Em 16:7 de João, o Filho enviaria o Espírito Santo. Em 16:13, o Espírito Santo não falaria de si mesmo. Em 16:14, o Espírito Santo glorificaria o Filho. No 16:15, tudo que o Pai tem é também do Filho. No 17:1, o Pai glorifica o Filho para que o Filho também glorifique o Pai. Em 17:2, o Pai deu ao Filho poder sobre toda a carne para que dê a vida eterna a todos quantos o Pai lhe der. Em 17:4, o Filho glorificou o Pai, consumando a obra que o Pai deu ao Filho para fazer. Em 17:24, o Pai amou o Filho antes da fundação do mundo. Em 17:26, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Quando eu falei que o amor tem tudo a ver com a Trindade, é impossível um Deus amar, a não ser que seja o Deus triuno. É porque para Deus poder amar, ele precisaria saber como amar. E se Deus fosse um Deus solitário na eternidade, quando nada existia, eu pergunto, ele iria amar quem? A quem ele iria amar? Se só existisse Deus unitário na eternidade, como que ele poderia exercitar amor? Amar e ser amado. De todas essas passagens que eu li, algumas falam que o Filho ama o Pai, outras falam que o Pai ama o Filho. E isso antes da criação de todas as coisas, na eternidade. Então, assim como Deus, o Deus triuno é eterno, o amor é eterno. Porque Deus é amor. E só o Deus que é amor e é uma trindade pode amar. Se você está buscando amor em um outro Deus que não seja o Deus revelado nos evangelhos, revelado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, você não vai encontrar amor nesse outro Deus que você está procurando. Porque ele não sabe amar. Ele nunca teve um relacionamento de amor com ninguém. Porque só existia ele no princípio, então, como é que ele ia amar? Então, nesse círculo de amor, de relacionamento, três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se comunicam em todas essas passagens, interagem entre si, e o amor permeia todo esse relacionamento do Pai, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em Tito, capítulo 1, versículo 2, tem um versículo muito curioso, que diz assim, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Ou seja, então, falamos de eternidade aqui. Antes que existisse qualquer coisa, Deus prometeu. Mas espera aí. Se eu falar que eu vou passar na sua casa para dar uma carona para você, para ir ao trabalho, eu estou fazendo uma promessa a você. Agora, Deus prometeu a quem na eternidade
se Deus fosse uma pessoa e não três? Ele prometeu a si mesmo, porque os si mesmo são Pai, Filho e Espírito Santo. Existe um relacionamento de amor, um círculo de amor. A Trindade responde ao maior anseio do ser humano, que é a sua busca por amor. O Deus triuno, que enviou o seu Filho, uma das pessoas da Trindade, ao mundo, para morrer pelo homem, é o único Deus que realmente pode amar. E o amor de Deus, ele tem uma outra característica. Pelos evangelhos nós aprendemos que o maior amor que pode existir, a gente fala assim, amor de mãe, não é? Amor de pai. Não, o maior amor que pode existir é o amor sacrificial. É o amor que faz com que a pessoa tenha que dar algo de muito valioso para outro. Esse é o amor. Tanto é que quando uma expressão de amor entre seres humanos, o que é? É dar um presente para outra pessoa. Isso expressa, denota o amor. Mas Deus, então, ele amou a um ponto de dar, mas dar um sacrifício. Dar um sacrifício. No versículo, em João capítulo 15, versículo 13, diz que ninguém tem maior amor. Ninguém tem maior amor. Maior do que qual amor? Maior do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a vida pelos seus amigos. Mas Deus deu a vida pelos seus amigos? Não. Deus, quando criou a humanidade, você pode perguntar, por que Deus criou a humanidade? Talvez um Deus unitário, único, teria criado porque ia falar assim, bom, eu preciso amar alguém precisa me amar, então eu preciso criar alguém para ser amado e para me amar. Mas não o Deus triuno. Ele não precisava da humanidade. O seu amor já o satisfazia por ele ser amor. Nesse círculo de relacionamento de amor na eternidade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, é perfeito. Deus sempre foi perfeito. Não havia imperfeição. Não faltava nada a Deus. Mas o amor era tanto que derramava, vamos chamar assim, sobrepujava. O amor ia além de tudo. E Deus queria derramar esse amor. Deus não queria reter tanto amor. Deus queria buscar um objeto para o seu amor, que não fosse apenas ali naquele círculo de relacionamento e amor entre o pai e o filho. Deus queria amar. E amar de maneira abundante, amar como ninguém jamais amou. E não apenas amar amigos, porque no princípio Deus criou o ser humano para amar amigos, para amar as suas criaturas. Mas a primeira coisa que o homem fez foi, não quero. Eu não quero esse Deus. Eu quero eu ser meu próprio Deus. Eu quero eu ser dono do meu próprio nariz. E com isso, essa foi a queda do homem. Quando o homem não quis ter qualquer relacionamento com Deus, quis cortar o cordão umbilical, vamos chamar assim, do relacionamento com Deus, o homem não quis ser amado. Voltamos à cena do comercial do chocolate. Imagina aquela mulher que de repente recebeu toda aquela atenção daquele homem que estava na frente dela, que a gente só vai descobrir no final do comercial, que era o próprio marido. Imagina que a hora que toca o telefone e ela sabe que é a filha, ela dá uma bronca. Manda ela parar de ligar, fala para ela ir dormir. Não aguento mais essa minha filha. Eu não quero mais ter essa minha filha. Eu não quero você também. Levantar a mesa e sair. Como ficaria esse comercial? Jogar o chocolate nele. Basicamente foi isso que Deus fez. Aliás, o homem fez com Deus, foi isso. Deus quis amar. Deus quis amar. Deus criou o ser humano para amá-lo. E o homem falou assim, eu não quero o seu amor. Eu quero viver do jeito que eu quiser viver. Eu não quero ter nenhum relacionamento com Deus.
O relacionamento é consequência do amor. O relacionamento é consequência do amor. Pessoas egoístas, aquelas, você encontra pessoas que falam assim, eu não quero me amarrar a ninguém. Você encontra pessoas assim. Não, eu não quero me amarrar a ninguém, eu não quero ficar preso a ninguém, eu quero viver minha vida. Isso é egocêntrico, esse é o egocêntrico. Ele nunca vai ser amado, nunca vai poder amar, porque ele não quer o relacionamento. E o homem não quis o relacionamento com Deus. E com isso, ele perdeu a oportunidade de amar e ser amado por Deus. Ele caiu em pecado. E isso arruinou toda a criação. E por isso hoje todo mundo busca amor, mas busca um amor que nem é o amor de Deus. É o amor carnal, é o amor humano, é o amor egocêntrico. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu quero que as pessoas me amem. É o amor egocêntrico. Não é um amor que quer dar, é um amor que só quer receber. Esse não é o amor de Deus no homem. O amor que Deus demonstrou, o Pai enviou o seu Filho para morrer. E o Filho entregou-se a si mesmo para morrer também. Em Hebreus 9,14 fala que Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Esse versículo é incrível porque ele fala das 3 pessoas na oferta do sacrifício de Cristo a Deus. Aqui entra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Cristo foi à cruz, aquilo era uma obra conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai entregou o seu próprio Filho, o Filho se entregou para morrer e o Espírito Santo, aqui fala que Cristo, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a Deus. Era como se fosse o adesivo que juntava as 3 pessoas naquela única obra que iria satisfazer as demandas de Deus por justiça, porque na cruz, Cristo iria pagar pelo pecado do homem para transformar, para dar a vida, não por amigos, mas por inimigos de Deus. Nós, quando ainda éramos inimigos, Cristo morreu por nós. E qual a razão dele morrer? Transformar esses inimigos em amigos? Não, não só amigos. Não só amigos, muito mais do que amigos. Transformar esses inimigos em filhos de Deus e irmãos do próprio Filho de Deus e co-herdeiros com o Filho de Deus de todas as coisas que pertencem ao Filho de Deus. Eu pergunto para você, o que você teria feito para merecer tamanha graça, tamanho presente de Deus? De Deus querer que você entre nesse círculo de relacionamento onde no princípio estavam apenas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, querendo que você entre nesse círculo de relacionamento e não só entre, mas seja co-herdeiro com Cristo de todas as coisas. O que fez você para merecer isso? Você ousaria dizer que fez alguma coisa? Você ousaria dizer que merece tamanho privilégio? Sendo inimigo de Deus por natureza, sendo pecador? Eu não ousaria dizer isso. Como é que eu vou falar, tá bom, eu quero um presente, Deus pode me ajudar com resolver um probleminha aqui, uma doencinha ali, etc. Mas peraí, isso aí é muita areia para o meu caminhãozinho. Ser filho de Deus e ser co-herdeiro com Cristo e Cristo me chamar de seu irmão. Ninguém jamais viu a Deus. Em 1 João, capítulo 4, versículo 12. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Isso ele está falando a respeito de pessoas que um dia creram em Jesus como Salvador, pessoas que um dia reconheceram que seriam não merecedoras de maneira alguma de receber de Deus qualquer atenção. E creram em Jesus. Aceitaram que na cruz Ele pagou pelos nossos pecados. Aceitaram que na cruz Ele substituiu o homem pecador para receber sobre si o juízo, a paga pelo pecado. Porque não haveria justiça se a afronta que o homem fez contra Deus não tivesse consequências. Deus não podia chegar e falar assim, não, vamos deixar para lá, tá bom, o homem pecou, mas vamos esquecer isso aí, deixa. Não é justiça.
Nós estamos todos os dias vendo no noticiário no Brasil os políticos sendo presos por corrupção. Quase todo dia tem político preso por corrupção. E à medida que são presos, a indignação da população aumenta. E todo mundo clama por justiça. E de repente um político preso é solto. Aí, mas peraí, por que foi solto? Ele tem tanto, ele é réu de tantos crimes e tanto, por que está soltando? As pessoas sentem uma indignação contra isso. Por quê? Porque a justiça demanda uma pena. A justiça demanda um castigo. E a justiça de Deus é diferente. Só que o que Deus quis fazer não foi castigar o homem. Ele vai ter que castigar o homem impenitente no final. Mas ele quis salvar o homem. Ele quis transformar o homem pecador de inimigo a filho de Deus. E para isso ele entregou o seu próprio filho para sofrer a pena, para receber a pena pelos nossos pecados. E aqueles então que recebem a Cristo como seu Salvador, que creem nele e o recebem como Senhor e Salvador, para esses vale isso. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, naqueles que creem. E em nós é perfeito o seu amor, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Como ele nos amou primeiro? Entregando o seu próprio filho para morrer. Nós temos 4 evangelhos na Bíblia. 3 evangelhos mostram a escalada da rejeição de Cristo pelos homens. Ele vem ao mundo e vai sendo rejeitado até o final ser crucificado. Mas o 4º evangelho, ele é diferente dos primeiros 3, porque ele começa da rejeição. Ele não conta a história da rejeição, embora ela apareça também nas suas páginas do 4º evangelho, mas ele já de cara, já apresenta no primeiro capítulo, ele já fala que estava no mundo, Jesus estava no mundo, o mundo foi feito por ele, lembra-se lá do Elohim, que criou todas as coisas, no qual estava, o mundo foi feito por ele, por Cristo, por Jesus, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e aqui está falando dos judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é o primeiro capítulo do Evangelho de João, quando ele começa com a rejeição completa de Cristo e ao mesmo tempo já dá a solução para isso, que é através do novo nascimento, Deus então deixando de lado aquela criação caída e fazendo nascer de novo os que o recebem, os que recebem a Jesus como Salvador, dando a eles uma nova vida, fazendo deles nova criação, uma criação agora que é feita a partir do céu, não mais do barro da terra. Adão foi criado da terra, do barro. O homem, agora recriado em Cristo Jesus, que crê nele, é criado a partir do céu. É um homem criado a partir do céu, de uma vida que vem de Deus, não mais de uma vida da terra, da matéria da terra. Mas onde que entra o Espírito Santo nesse círculo de amor que nós estamos falando até agora? 1 João, capítulo 4, versículos 12 a 15, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, vou repetir essa primeira parte que estava no versículo que eu já li, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois nos deu do seu Espírito. Como é que Deus está agora numa pessoa salva por Cristo? Deus está na pessoa salva por Cristo através do seu Espírito que vem habitar naquele que creu em Jesus como Salvador, naquele que tem a vida nova agora. Deus está habitando nele através do Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. E olha agora isso. E ele em Deus. Vocês se lembram daquela passagem que Jesus fala que ele estava no Pai? Ele estava no seio do Pai? Isso ele estava desde a eternidade. Mas agora Deus recebe para si criaturas que estavam perdidas,
que Cristo redimiu na cruz. Para quê? Quem confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele. Tudo bem, aí nós entendemos. É o Espírito Santo habitando agora no crente em Cristo. Mas a continuação é interessantíssima. E ele, em Deus. O crente está em Deus. Que posição é essa maravilhosa de ser trazido para dentro desse círculo de amor, do qual nós nunca teríamos condições de entrar, no qual jamais, e para o qual nós jamais teríamos qualquer capacidade ou merecimento de entrar. Nós somos colocados por graça somente. Quando Deus fez isso, ele quis salvar, tinha um irmão, o Bill Orr, ele gostava de fazer aquela pergunta, né, que todo mundo aqui, acho que ele já fez para cada um aqui, quando é que Deus começou a me amar? Aí a gente sempre fala assim, acho que quando Cristo morreu, ou quando você se converteu, eu falo assim, não, Deus nunca começou a me amar, porque Deus sempre me amou. O amor de Deus sempre existiu e ele já lançava no seu prospecto quem seriam os objetos desse amor. Em João 17, de 20 a 23, quando Cristo roga ao Pai, ele vai fazer uma coisa que é muito interessante também, porque eu comecei falando aqui da Trindade, que são 3 pessoas, um Deus. Agora veja o que Deus faz, transformando muitas pessoas em uma noiva para o seu filho. Uma pluralidade numa unidade. Assim como Deus é uma pluralidade de pessoas, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um. Deus quis fazer com que o plural das pessoas que crescem no seu Filho se tornassem um também. Claro, não tendo divindade, né? Claro, mas se fossem um. E ele roga em João 17, versículo 20, ele fala assim, não rogo somente por estes, falando dos discípulos que estavam ali com ele naquela hora, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aqui ele falou do Mário. Aqui ele falou do China. Ele falou do Beto. Ele falou de cada um que creu nele um dia. Ele já estava rogando por cada um de nós que um dia iríamos crer em Jesus. Não rogo só por estes, Pedro, Tiago, João, etc., mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Em nós, a Trindade. Ele não fala sejam um em mim, ou sejam um no Pai. Sejam um em nós. Olha a Trindade. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Que graça, que compartilhar é esse? De Cristo ter dado a glória que ele recebeu do Pai para pecadores vis, perdidos que ele resgatou. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste para que sejam um, como nós somos um. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Gente, isso é terrível. Isso faz a gente ficar pequenininho, desse tamanhinho. Imagina que aquele amor que o Pai teve desde toda a eternidade pelo Filho, é o mesmo amor que ele tem por cada um que ele resgatou, por cada um que foi salvo por Cristo. É muito grande esse pensamento. E que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Você já pensou que você é amado por Deus, Pai, da mesma forma que o Pai ama o seu Filho Jesus? Você já ponderou isso? E se você estiver fora desse círculo de amor, o que você está fazendo? Só resta juízo, só resta perdição para aqueles que não estão dentro desse círculo de amor. Um Deus solitário não pode ser amor porque não pode amar e nem ser amado. Por isso que o Deus já na eternidade já era amor, já amava, já era amado, quando não existia nenhum ser humano
por aqui. Para existir amor, então, precisa ter um relacionamento. E pela eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo mantiveram esse relacionamento de amor. Portanto, eu queria deixar bem frisado aqui que somente um Deus triuno pode satisfazer o desejo de amor que há em cada coração. Mas não é só de amor que eu queria falar aqui hoje. Nós temos ainda alguns 5 minutos aí. Eu queria acrescentar mais uma coisa que é desejo do ser humano. É outra palavra que a gente vê o tempo todo mundo quer. Liberdade. Liberdade. Eu quero amor, mas eu quero liberdade. Eu quero ser livre. E como que eu posso ser amado por Deus e ao mesmo tempo ser livre? Porque geralmente quando se fala em evangelho, a pessoa fala assim, lá vem uma lista de regras para seguir. Agora eu estou preso. Vou ficar preso numa religião. Então o que tem a ver a liberdade com esse amor? Romanos 8:21 fala que na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ele está falando da criação e está se referindo à liberdade da glória dos filhos de Deus. Por quê? Porque os filhos de Deus têm uma liberdade. Uma liberdade que ninguém conhece a não ser que tenha se convertido a Jesus, que tenha crido em Cristo como seu Salvador. Porque enquanto uma pessoa não crê em Cristo, ela não está liberta, ela está presa. Ela é escrava do pecado, escrava de Satanás, e paira sobre si uma pena, como uma espada pendurada por um fio de cabelo. Rompeu esse fio de cabelo, acabam as chances dela poder se libertar. Ela vai ser julgada e vai ser condenada. Em Colossenses capítulo 1, vou ler um trecho grande aqui para nós terminarmos. Em Colossenses capítulo 1, do versículo 12 em diante, diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Eu já falei que herança é essa, que somos coerdeiros com Cristo depois de crermos em Jesus. O qual nos tirou da potestade das trevas, do poder das trevas. E aí é onde estão presos os que ainda não se converteram a Cristo. Ainda estão debaixo do poder das trevas, estão sendo controlados por Satanás, e às vezes nem sabem disso. Acham que estão vivendo a vida do jeito que bem entendem, não estão. Estão presos, estão como uma enxurrada que tem que seguir aquela canaleta na montanha, ela não consegue sair daquela canaleta, ela tem que seguir. O qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o círculo do qual eu estava falando. Em quem temos a redenção, pelo seu sangue, que foi derramado para pagar pela nossa libertação, a saber, a remissão dos pecados, a retirada dos pecados, o qual é a imagem, falando de Jesus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Não haveria outra maneira de nós, pecadores perdidos, nos apresentarmos diante de Deus santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se não fosse pelo amor de Deus por nós, de entregar seu Filho para derramar seu sangue na cruz, para nos purificar de todo o nosso pecado. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E nós entramos então nesse relacionamento, que alguém vai falar assim, mas eu queria ser livre. Sim, essa é a liberdade que Deus oferece. A liberdade de estar
no círculo de amor do Deus eterno, do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Estar nesse círculo de amor, com total liberdade dentro desse círculo de amor, eternamente. Ah, mas eu queria liberdade. Se você fosse um trem, você aceitaria uma liberdade dos trilhos? Não, seria um desastre, não? Seria um desastre. Se você fosse um peixe, você aceitaria a liberdade da água para viver fora da água? Não, você morreria. A liberdade que Deus dá ao homem é a liberdade nele. Que tamanho é Deus? Que tamanho é essa esfera de amor na qual Deus quer nos fazer nadar, mergulhar nela, nadar de braçada? Que tamanho é essa esfera de amor? Quais são os limites dessa esfera? Até onde você consegue ir dentro dessa esfera do amor de Deus? Até onde você consegue beber toda essa água dessa esfera do amor de Deus? Essa é a sua liberdade agora. Desde que você creia em Jesus como seu Salvador. Se você acha que pode existir amor sem um relacionamento, você está enganado. Até na propaganda do chocolate, existe ali um relacionamento. O homem é o pai da menina, a mãe é a mãe da menina, a menina está ligando, e ali eles estão conversando, existe um relacionamento familiar ali. Família faz parte da criação, da sociedade. Existe relacionamento, e o relacionamento é o que justamente cria a liberdade para você poder desfrutar do amor. E o amor de Deus não é diferente. Podemos dar graças a Deus pela sua palavra. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, por tão grande amor, revelado na Tua palavra, revelado através da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, revelado no Teu desejo, Pai, de salvar pecadores e transformá-los em filhos Teus. Pai, nós pedimos, se porventura alguém aqui ainda não desfruta desse amor, desse relacionamento contigo, ó Pai, dentro dessa esfera de amor que vem desde a eternidade, que Tu possas hoje mesmo tocar essa alma, tocar esse coração, para que creia no Salvador, para que creia em Jesus, para que aceite relacionar-se contigo, ó Pai, ser trazido para a esfera do Teu amor, ser trazido para a Tua casa, para a Tua família, receber o nome de filho, receber o privilégio de ser co-herdeiro com Cristo. Pai, pedimos isso. Tu sabes quem ouve esta palavra, Pai, quem ouve esta pregação, e Tu sabes a necessidade de cada um, que Tu possas tocar esses corações. Nós pedimos isso agradecendo em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.